Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal autoriza nova fase de operação que investiga a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Justiça do Rio de Janeiro mantém decisão que dá o controle da SAF do Vasco ao clube associativo. Plenário do STF julga recurso sobre incidência CID nas remessas de valores ao exterior. Conselho Nacional de Justiça marca o julgamento do juiz Marcelo Bretas por atuação na Lava Jato do Rio de Janeiro. STJ decide que isenção do IPI não está condicionada à existência de restrições na CNH da pessoa com deficiência. E ainda, Festival Negritudes. Poder Judiciário apoia o evento em Brasília que celebra a cultura afro-brasileira. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 29 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal ouviu nesta quinta-feira 3 testemunhas indicadas pela defesa de Anderson Torres na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado destinada a impedir a posse do governo eleito em 2022. Anderson Torres, ex-ministro de Segurança da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, é um dos réus apontados pela Procuradoria-Geral da República como integrante do chamado Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, acusado de participar da articulação para romper a ordem constitucional. As oitivas seguem até 2 de junho, conforme cronograma fixado pelo STF. Até o momento foram ouvidas 43 testemunhas no total. Ainda restam 21 pessoas a serem ouvidas nas próximas audiências. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve decisão liminar que devolveu o controle da SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Vasco da Gama, ao clube associativo. Com isso, a empresa americana 777 Partners continua afastada da gestão do time. As informações com Carolina Chaves. A decisão liminar foi proferida em maio do ano passado. A Partners 777 entrou com recurso quanto ao afastamento temporário da gestão da SAF. A empresa alegava a necessidade de cumprimento das obrigações firmadas com investidores e credores, assim como o pagamento regular dos salários dos jogadores, comissão técnica e funcionários. Por unanimidade, o colegiado acompanhou o voto do relator, o desembargador César Cury. Com isso, os efeitos do contrato de venda da SAF a 777 permanece suspenso. Assim, o comando do futebol do Vasco continua com os dirigentes da agremiação. A decisão levou em consideração reiterados episódios de violação contratual de dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela empresa americana. O mérito da ação ainda vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Paralelamente às disputas judiciais, a SAF do Vasco e a 777 ainda estão envolvidos no processo de arbitragem, mediada pela Fundação Getúlio Vargas por 39% das ações da sociedade associativa. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a isenção de IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência não depende de restrição na Carteira Nacional de Habilitação. Quem explica é a repórter Samanta Peçanha. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2022, o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com algum tipo de deficiência. Para facilitar a locomoção de uma parte dessa população, quem possuir impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial pode solicitar a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na compra de um carro. Esse benefício é limitado para veículos de até 2.000 cilindradas, com no mínimo 4 portas e movido a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão, híbrido ou elétrico. O advogado Arthur Pittman, especialista em direito tributário, explica como entrar com o pedido. Hoje, a Lei 8989, mas também a regulamentação da Receita Federal, exige que o adquirente que pretende fruir do benefício da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e, com isso, comprar o veículo mais barato, quando comparado àquele cenário em que ele é comprado no mercado regular e geralmente tributado, ele precisa de uma habilitação prévia perante a Receita Federal. Tem que comprovar as condições por meio de uma documentação específica
além de compatibilidade financeira para aquisição daquele veículo. Uma vez habilitado, você está autorizado, portanto, habilitado para fazer a aquisição desse veículo e a eventual concessionária ou mesmo o fabricante pode fazer a venda para você sem o destaque do imposto, com um ganho considerável em relação ao preço, um preço mais barato, portanto. Em um caso que chegou ao STJ, um homem com visão monocular solicitou isenção de IPI para a compra de um veículo, argumentando que a exigência de CNH com restrição não tem base legal. A Receita Federal havia negado a isenção, alegando que pessoas com visão monocular não teriam esse direito. Mas a Lei 14.126 de 2021 reconhece essa condição como deficiência. O homem recorreu ao STJ após a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar o benefício. O relator, ministro Afrânio Vilela, explicou que a lei sobre a isenção de IPI na aquisição de automóveis é clara ao garantir o benefício fiscal sem exigir restrições na CNH ou adaptações no veículo, desde que haja a comprovação da deficiência. Afrânio Vilela ressaltou ainda que a administração tributária deve respeitar a legalidade, ou seja, não pode impor exigências não previstas em lei. Ele também mencionou que a retirada das exigências de acuidade visual mínima ou campo visual reduzido com a revogação de norma específica fortalece o direito à isenção para pessoas com visão monocular, como no caso do recorrente. Com isso, a segunda turma deu provimento ao recurso especial. O Conselho Nacional de Justiça marcou para 3 de junho o julgamento do juiz Marcelo Bretas. 3 processos disciplinares vão analisar a atuação dele na Lava Jato do Rio de Janeiro. Bretas está afastado desde fevereiro de 2023. Se for condenado, pode ser punido com aposentadoria compulsória. Ele era titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que a ação penal sem trânsito em julgado não configura antecedente criminal para impedir posse em cargo público. William Nascimento. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou decisão que determinou a posse de um candidato aprovado em concurso público para o cargo de técnico judiciário. Ele havia sido impedido de tomar posse por causa de uma certidão da Justiça Federal que apontou antecedentes criminais. Mas, no TRF1, a relatora desembargadora federal Kátia Balbino considerou que há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessário o trânsito em julgado de condenação criminal, ou seja, só uma condenação criminal com decisão definitiva configura que o cidadão não possui bons antecedentes, o que não é o caso. Sendo assim, a magistrada entendeu que é verdadeira a declaração de próprio punho, firmada pelo candidato, de que não tem antecedentes criminais e que, portanto, ele não praticou o crime de falsidade ideológica em prova documental, previsto no edital do concurso e que inviabilizaria sua posse. Polícia Federal apura desvio de recursos públicos destinados à preservação ambiental e comunidades de pescadores. No Amazonas, o combate é contra uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas. E o Supremo autoriza a nova fase da operação que investiga vendas de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vamos conferir. Foi a 8ª fase de uma operação para aprofundar a investigação em relação aos crimes de corrupção judiciária e lavagem de dinheiro. Foi identificado um esquema montado para esconder pagamentos milionários de propinas em troca de decisões judiciais emitidas por um magistrado do TJ do Mato Grosso. Por determinação do STF, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, teve o afastamento do magistrado, além do sequestro de bens e valores de cerca de 30 milhões de reais, proibição de sair do país e recolhimento do passaporte dele. No Amazonas, a Polícia Federal trabalha no combate a uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas. O grupo é responsável por movimentar aproximadamente 362 milhões de reais em atividades ilícitas nos últimos 3 anos. Os suspeitos também são investigados por ligação com garimpo ilegal no estado. Entre os investigados estão 2 ex-vereadores, policiais civis e um ex-servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Em outra ação, a Polícia Federal apurou desvios de recursos recebidos por uma associação privada ligada à área pesqueira, que atua em reserva extrativista. O dinheiro era destinado à unidade de conservação de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em apoio às atividades dos pescadores tradicionais. As investigações apontam irregularidades na contratação de serviços pela entidade, considerados superfaturados e usados para fins pessoais, além de ausência de prestação de contas entre janeiro de 2019 e junho de 2020. O Supremo Tribunal Federal decide se a CID, incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico nas remessas ao exterior, é válida. O caso tem repercussão geral. Repórter Marta Ferreira. A CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, foi instituída há 21 anos com o objetivo de financiar projetos cooperativos entre universidades e empresas para o desenvolvimento científico e tecnológico. Os ministros analisam se a União pode exigir a contribuição sobre remunerações em vários tipos de contrato, como royalties, licenças de uso, transferência de tecnologia e serviços técnicos e administrativos. A discussão afeta empresas de diversos setores, mas chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado por uma empresa fabricante de caminhões e motores. Em 2002, ela entrou na Justiça para deixar de recolher a CID sobre pagamentos efetuados para a matriz na Suécia. Não obteve uma decisão favorável e então recorreu. A empresa argumenta que, na prática, o produto da arrecadação tem sido desviado para outros setores. A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, defendeu que a cobrança da contribuição atende completamente ao propósito para o qual foi estabelecida. Ressaltou ainda a importância extrafiscal da contribuição na medida em que estimula o consumo da tecnologia produzida no país. O recurso foi levado para ser julgado em plenário. O tema tem repercussão geral, ou seja, a decisão que for tomada pelo STF valerá para todos os demais processos semelhantes. O relator é o ministro Luiz Fux. Ele começou o voto lembrando que a CID está inserida no rol de tributos em que a criação depende apenas de lei ordinária. Fux mencionou ainda precedentes. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar esses programas previstos na lei, incidentes sobre as remessas financeiras ao exterior, em remuneração de contratos que envolvem elaboração de tecnologia, com ou sem transferência dessa. Às vezes a tecnologia ela é realizada a alhures e é o suficiente. Não há necessidade de importação de equipamentos. Assim, ele votou no sentido de aceitar parcialmente o recurso. Fux entende que é constitucional a incidência da CID sobre o envio de recursos ao exterior, mas invalidou a cobrança sobre remessas a título de pagamento de contratos que não tenham relação com a elaboração de tecnologia. Assim, o relator propôs a seguinte tese. Eu proponho uma modulação temporal da eficácia da decisão, por força do artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, para que a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, item segundo a tese, produza efeitos ex nunc, a contar da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas hipóteses, quer dizer, tem eficácia ex nunc, ressalvadas hipóteses de ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até um marco temporal definido. E o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, assina o prefácio do livro Direitos das Plataformas Digitais, lançado na Biblioteca da Corte. Repórter Pablo Lemos. O livro reúne reflexões sobre a proteção dos direitos humanos no ambiente digital. Também oferece ao leitor uma análise atual e aprofundada sobre os desafios e perspectivas nesse cenário em constante transformação. É uma publicação coletiva coordenada pelo doutor em Direito e professor universitário Gustavo Silveira Borges. O Supremo tem sido pioneiro e muito altivo
sobretudo na gestão do ministro Barroso, no enfrentamento de questões, buscando equilibrar liberdade e responsabilidade no ambiente digital. Entre os autores estão a professora da Universidade de São Paulo, Juliana Oliveira, e o pesquisador Tobias Prado. Como que a gente pode chegar a uma regulação ou até a aplicação de uma lei que não prejudique os fundamentos técnicos da internet, mas que também garanta que os direitos de liberdade de expressão, a proteção aos mais vulneráveis, às crianças e adolescentes, aos idosos, ela exista. Nós falamos de várias regulações e que nós temos autoridades que precisam, de alguma forma, dialogar para achar soluções adequadas para esses novos desafios, que são os desafios do presente e do futuro. O prefácio é do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse mundo das plataformas digitais e nesse mundo em que a polarização impediu até os consensos do bom senso, porque não importa se alguém é conservador, liberal ou progressista. Não pode ter pornografia infantil na rede social. Não importa se alguém é conservador, liberal ou progressista. Não pode ter terrorismo na rede social. Não pode ter tráfico de pessoas. Não pode ter venda de drogas. Portanto, a polarização no mundo tem impedido até que os consensos mínimos, que não tem nada de ideológicos, apenas de como viver a vida civilizada, nem isso se tem conseguido produzir. O Tribunal Superior do Trabalho celebrou acordo de conciliação entre a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. Repórter Samanta Flor. O acordo é resultado de uma reclamação pré-processual instaurada para resolver de forma consensual as questões que envolvem o cumprimento de direitos trabalhistas e a representação sindical. A mediação foi conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado. Nós apenas cumprimos e colocamos à disposição da sociedade toda a experiência da Justiça do Trabalho. Com isso, se evitam greves, se evitam dissabores, evita-se que não se aperfeiçoem as relações de trabalho, porque muitas vezes as partes não conseguem chegar a um consenso na sua dinâmica própria do dia a dia. No caso da Embrapa, o acordo coletivo de trabalho definiu, entre outros pontos, os seguintes: reajuste salarial correspondente a 80% do INPC, acumulado entre maio de 2023 e abril de 2024. Manutenção do adicional de periculosidade calculado a partir do salário base do empregado. Compromisso com adequações físicas e orientações técnicas, seguindo as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, além de capacitação dos gestores e pagamento de horas extras e adicional noturno, com acréscimo de 50% sobre a hora normal. Se respeitou exatamente os interesses, que são legítimos dos trabalhadores, mas também se respeitou os limites da instituição, até onde a instituição podia ir. Então, melhor acordo não poderia ser, não poderíamos ter, e isso a gente deve muito aqui ao papel de conciliação, de mediação e de busca dessas soluções feitas pelo TST. No caso do acordo envolvendo a Codevasf, ficaram estabelecidos, entre outros pontos, reajuste salarial de 80% do INPC acumulado entre maio de 2023 e abril de 2024. Vale alimentação no valor de R$ 1.371,40. Auxílio babá creche pré-escolar no valor de R$ 697,81. E auxílio para filho com deficiência, também no valor de R$ 697,81. Nós conseguimos aqui conquistar diversos avanços para os nossos funcionários e de forma
administrativa, né, através da conversa, através do diálogo, e o tribunal contribuiu bastante com essa conciliação e por isso nós estamos aqui assinando hoje esse acordo que vai valer por 2 anos e garantir aí condições adequadas para os nossos trabalhadores. As duas instituições também se comprometeram, durante a vigência do acordo, a adotar ações preventivas e a elaborar normas que regulamentem os procedimentos a serem seguidos em casos de assédio moral ou sexual. Foi fundamental nesse momento, nós vimos aqui para o tribunal, através da mediação, poder superar os impasses que tinham acontecido na negociação em mesa. E aqui nós saímos com avanços nos 2 acordos. Se não fosse ter vindo aqui nesse espaço, né, de mediação, de diálogo, né, aqui proporcionado por esse tribunal, por essa turma da mediação daqui, nós não teríamos obtido essas cláusulas que comumente em outro espaço, no espaço normal, nós não teríamos alcançado. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral considerou inelegível Álvaro Urti, prefeito eleito no ano passado em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Houve ainda a determinação de novas eleições municipais. Carolina Chaves. O recurso foi apresentado ao TSE pelo Ministério Público e pela coligação Vamos Fazer Muito Mais, contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que deferiu o registro da candidatura de Álvaro Nacli Urti nas eleições de 2024. Em dezembro do ano passado, o relator do caso, o ministro André Mendonça, reformou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Mendonça considerou Álvaro inelegível e determinou a realização de novas eleições no município de Bandeirantes. O julgamento foi retomado com voto vista do ministro Nunes Marques. Atualmente, a Prefeitura de Bandeirantes está sob o comando do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marcelo Ábido, na condição de prefeito em exercício. Álvaro Nacli Urti teve o mandato cassado em 2020 pela Câmara Municipal por denúncias de fraudes em contratos públicos quando era prefeito da cidade. Governadores e prefeitos que perderam os cargos por não respeitarem as constituições estaduais e as leis orgânicas são considerados inelegíveis para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato, segundo determina a lei de inelegibilidade. Nesse sentido, o ministro André Mendonça entendeu que a cassação do mandato de Álvaro pela Câmara Municipal, que ocorreu em 2020, alcança as eleições de 2024. Nesse sentido, o ministro determinou a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Bandeirantes, independentemente de possíveis recursos. A decisão foi unânime. A Justiça Eleitoral publicou o resultado final do concurso para técnico judiciário. 286 vagas serão preenchidas. Repórter Estevam Furtado. Novidade para os concurseiros. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, assinou o resultado final do concurso unificado da Justiça Eleitoral para o cargo de técnico judiciário. A confirmação saiu no Diário Oficial do dia 28 de maio. Agora, o TSE e os TRS podem nomear os aprovados de acordo com o orçamento disponível. O concurso vale por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. Ao todo, são 286 vagas para o cargo de técnico judiciário, além de cadastro reserva. O resultado final do concurso para o cargo de analista judiciário deve sair em julho. Hoje, a capital federal sediou pela primeira vez o Festival Negritudes, uma iniciativa da TV Globo que este ano contou com a parceria do Instituto Inovare e com a participação em peso do Poder Judiciário. O objetivo é debater e lançar ideias para a celebração da cultura afro-brasileira e promover a produção de mais conteúdo cultural sob a perspectiva de pessoas negras. João Pedro Melo esteve no SESI-Lab, na área central de Brasília, e acompanhou tudo. O encontro reuniu ministros, desembargadores e juízes que discutiram durante todo o dia a produção audiovisual como aliada na garantia de direitos. O Brasil é um país de 56% de pessoas que se autodeclaram negras. Então, quando a gente fala da pauta negra, a gente está falando de uma pauta brasileira. E aí, ter um Brasil mais justo para as pessoas negras é ter um Brasil mais justo para a sociedade como um todo. Então, é fundamental o papel dos aliados nessa abertura de caminhos.
O evento reuniu nomes como Breno da Mata, a cantora Tereza Cristina, os jornalistas Fred Ferreira, Heraldo Pereira e Zileide Silva, além de membros do Poder Judiciário que participaram das discussões. Parceiro da iniciativa, o Instituto Inovária, uma entidade que identifica e apoia projetos jurídicos que promovem mudanças positivas na vida dos brasileiros. A gente vê uma afinidade absoluta entre o trabalho do Inovária e o trabalho do Negritude. A iniciativa de promover um Negritude aqui em Brasília é, número um, a oportunidade de trazer também para as pessoas aqui de Brasília essa oportunidade de ter acesso a essas discussões importantíssimas que estão acontecendo na sociedade e que dizem respeito a todo mundo, né? Mas também de dialogar com o Poder Judiciário. A primeira mesa da tarde tratou sobre a importância da representatividade e diversidade da história dos brasileiros e de como o humor pode ser um aliado na crítica social. Mostrando cenas da minissérie Encantados, a atriz e roteirista Natália Cruz e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Costa Wagner, conversaram sobre mediação do jornalista Fred Ferreira. Nós completamos agora 137 anos da abolição da escravatura, mas acabou a escravidão, começou a discriminação. A segunda parte do evento foi mediada pela jornalista Neila Almeida e tratou sobre a série Justiça 2, que foi gravada em Brasília, na região de Ceilândia, e tratou de temas como preconceito. A mesa teve participação da primeira juíza ouvidora do STF, Flávia Carvalho, a oficial de projetos da Unesco, Ana Paula Matias, e do ator Breno da Mata. Qual o papel que o audiovisual tem nessa nossa trajetória e nessa nossa história? Justamente o papel de construir outras narrativas, de mostrar que a pessoa negra ela é diversa, plural. Parte da programação do projeto Negritudes envolveu a capacitação de lideranças sociais. Um ciclo de palestras foi realizado para trazer reflexões sobre gestão, autoestima, vida financeira e saúde mental de quem tem nas mãos o poder de protagonizar ações de transformação para as próximas gerações. O juiz Fábio Esteves, do Supremo Tribunal Federal, foi um dos palestrantes. Para que outros espaços possam ser ocupados a partir daqui, a gente tem que falar de direitos, né? A gente precisa contar com os direitos. Então, é interessante a gente olhar para que esse evento, né, o Negritudes, ele se a gente for olhar para dentro do direito, para olhar para uma interpretação de uma lei, ele cria um monte de sentidos para que daqui a gente consiga produzir imagens dentro do direito, né? E imagens da negritude. E isso volta para cá, para garantir a sustentabilidade dessa inserção. O encontro encerra com a mesa principal, que vai tratar sobre a garantia de direitos com a ajuda do audiovisual. E tem a participação do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e da ministra do TSE, Edilene Lobo, além do ator Lázaro Ramos. A mediação é do jornalista Heraldo Pereira. E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 5 dias sobre o recurso do general Walter Braga Neto para revogar a prisão preventiva dele. O ministro vai aguardar o parecer da PGR antes de reavaliar o caso. Braga Neto foi preso preventivamente em dezembro do ano passado por suspeita de tentar obstruir a investigação sobre os atentados de 8 de janeiro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.